Provérbios capítulo 6, eu quero orar mais uma vez para o Senhor me dar graça, né? Nesse momento em que a gente vai considerar a palavra dEle e que ela nos abençoe. Deus amado, esse é o momento maior do culto, momento onde quando a palavra será pregada, e o vaso é limitado, o instrumento é frágil, mas a palavra é poderosa. Eu oro para que, não obstante as limitações do pregador, a palavra possa fluir, encontrando corações receptivos, ouvidos atentos, e que ela cumpra o seu propósito, que é de nos confrontar, nos auxiliar, nos instruir, e eu peço isto em nome de Jesus. Amém. Provérbios capítulo 6, texto que eu vou ler vai lhe parecer assim um pouco estranho. O que é que o pastor vai tirar desse texto? Mas eu penso que tudo que está na Bíblia a gente tem instrução. Capítulo 6, versos 6 a 8, que dizem assim: vai ter com a formiga, ó preguiçoso, olha para os seus caminhos e sê sábio. Ela não tem superior, nem oficial, nem dominador. Contudo, no verão prepara o seu pão e na cega ajunta o seu mantimento. Vou ler outra vez. Vai ter com a formiga, ó preguiçoso, olha para os seus caminhos e sê sábio. Ela não tem superior, nem oficial, nem dominador. Contudo, no verão prepara o seu pão e na cega ajunta o seu mantimento. Já disse aqui que o livro de Provérbios, ele não apresenta a doutrinas. Na verdade, não é um livro que a gente poderia chamar como um livro doutrinário. Evidentemente que nós encontramos elementos de doutrina teológicos para a nossa vida. Mas é um livro de orientações muito práticas, de orientações que a gente pode pegar e colocar em prática imediatamente. Na verdade, o livro de Provérbios está para o Antigo Testamento, assim como a carta de Tiago está para o Novo Testamento. São orientações práticas, é a religiosidade vivida na prática. E nesse texto, Salomão nos desafia a olhar para a formiga, aprender com a formiga. Na verdade, há um outro texto também aqui no livro de Provérbios, capítulo 30, verso 24, que diz assim, verso 25, digo: as formigas, criaturas sem força, todavia no verão preparam a sua comida. São os dois textos da Bíblia onde se faz referência à formiga. E Salomão está dizendo assim: vai ter com a formiga, ou seja, vai aprender com a formiga. E esse conselho que Salomão dá, não é um conselho que vem de um curioso, não é um conselho que vem de alguém que, numa passagem de momento, decidiu desafiar as pessoas a aprenderem com a formiga. Na verdade, Salomão, ele nos instrui a aprender com a formiga a partir da sua dedicação ao estudo dos animais. Salomão, na sua sabedoria incomparável, se dedicou a fazer muitas coisas, entre essas coisas, estudar os animais. Pastor, onde é que está isso? Primeiro livro de Reis, capítulo 4, no verso 29 a 34, lemos assim. Primeiro Reis, capítulo 4, verso 29. Ora, Deus deu a Salomão sabedoria e muitíssimo entendimento e conhecimentos múltiplos, como a areia que está na praia do mar. A sabedoria de Salomão era maior do que a de todos os do Oriente e do que toda a sabedoria dos egípcios. Deixa eu dar uma pausazinha aqui para dizer para você
que quando Deus, na sua infinita sabedoria, levou Moisés a ser instruído na casa de Faraó, pela filha de Faraó, Deus, na sua infinita sabedoria, colocou Moisés no que havia de mais elevado e avançado em termos de tecnologia, de conhecimento. Haja visto o fato de que, ao tempo em que Moisés esteve no Egito, há informações arqueológicas que nos dão conta de que os egípcios faziam cirurgia no crânio, no cérebro, naquela época. Deus levou Moisés para o melhor, treinando no Egito para liderar o seu povo na caminhada em direção à terra prometida. Mas a Bíblia diz que Deus deu a Salomão sabedoria maior do que a de todos os do Oriente, de que toda a sabedoria dos egípcios. Eu quis fazer essa referência aos egípcios para você entender que o que Deus deu a Salomão superava a sabedoria egípcia. Era ele ainda mais sábio do que todos os homens, mais sábio do que Etã, o Ezraíta, e do que Remã, Calcol e Darda, filhos de Maol, e a sua fama correu por todas as nações em redor. Proferiu ele 3.000 provérbios, e foram os seus cânticos 1.005. Dissertou, observe, dissertou a respeito das árvores, desde o cedro que está no Líbano até o sopo que brota da parede. Também dissertou sobre os animais, as aves, os répteis e os peixes. De todos os povos vinha gente para ouvir a sabedoria de Salomão, e da parte de todos os reis da terra que tinham ouvido da sua sabedoria. Por isso que a gente vê muito no livro de Provérbios referência a animais. Fala da lagartixa, fala da cobra na pedra. Salomão fala com a autoridade de quem se debruçou com a sabedoria de Deus para dissertar, para compreender, para conhecer a natureza. E ele então, embasado nessa experiência de formação vinda da sabedoria divina, a sabedoria que Deus deu para ele, capacidade de investigar, de compreender, de analisar, ele então dá esse conselho: vai ter com a formiga. Ou seja, a partir dos meus estudos, a partir da compreensão que Deus me deu, estudando os animais, Salomão estaria dizendo: vamos aprender com as formigas. Formiga é o invertebrado presente em todas as partes do planeta, especialmente em países tropicais. Na verdade, há dois seres vivos que têm a capacidade de subjugar o outro: o ser humano e a formiga. Há estudos que mostram que algumas espécies de formigas têm a capacidade de subjugar outras espécies, colocando-se nessa lista reduzida de animais com capacidade de subjugar outros. Existem mais de 18.000 espécies de formigas no mundo. E, meus irmãos, olha que notícia maravilhosa. O Brasil, no Brasil encontra-se o maior número de espécies de formigas, 2.000 espécies. Olha que coisa maravilhosa! Não é? 18.000 espécies de formigas. Você sabia que a formiga, algumas espécies conseguem carregar um peso 100 vezes superior ao seu próprio peso? Ou seja, uma pessoa que tem 70 quilos carregando 7 toneladas, mas a formiga consegue.
A formiga consegue. Uma rainha, porque as comunidades de formigueiro são dirigidas por uma rainha, em algumas espécies por duas rainhas. A rainha consegue viver até 18 anos. As operárias, elas são fêmeas estéreis, mas a rainha chega a viver até 18 anos. Olha que coisa interessante, irmãos. Pesquisadores da Universidade de Stanford, nos Estados Unidos, descobriram que os protocolos que as formigas usam enquanto buscam alimento são praticamente idênticos aos protocolos que controlam o tráfego na internet. Que coisa! Ou seja, o processo que as formigas usam para encontrar alimento são semelhantes aos protocolos, aos processos que regulam o fluxo da internet. E eles dão, inclusive, o nome a Anternet, as antenas das formigas. Salomão, então, ele está nos desafiando a aprender com as formigas. Vai ter com a formiga, ó preguiçoso, olha para os seus caminhos e sê sábio. O que é que nós podemos aprender com as formigas? Quero dizer que há pelo menos 4 instruções que a gente pode aprender com a formiga. Em primeiro lugar, as formigas ensinam a cooperação. Se há uma comunidade que celebra a cooperação, é a comunidade das formigas. Observe, eu sei que a partir de hoje, você vai olhar para a formiga seguindo a orientação de Salomão. Formiga é um animal que não é limpo. Quando eu era criança, eu ouvia dizer assim, formiga é bom para os olhos. Você já ouviu isso? Comia, pegava aquele doce cheio de formiga, pão doce. Na minha época infantil, de criança, tinha pessoa que passava na rua vendendo pão doce. A gente deixava um pouquinho cheio de formiga. O que a gente fazia? Formiga é bom para a vista. Então, soprava as formigas e algumas até ficavam. Hoje eu uso óculos. É um animal sujo. Ele pode pisar em cima de uma carne em estado de putrefação, de fezes, e depois para o alimento. Então, essa ideia de que é bom para os olhos não é verdadeira. Mas fato é que as formigas são altamente cooperativas. Na colônia da formiga, cada uma tem a sua função específica. Não há quem mande nelas, diz o texto. Mas, naturalmente, cada uma sabe exatamente o que fazer. Quem deve fazer e quando deve fazer, e fazem. No entanto, a formiga tem a capacidade de ir percebendo uma companheira carregando um peso com dificuldade, sendo levada para um lado e para o outro pelo vento. O espírito instintivo de cooperação da formiga faz com que ela ajude aquela companheira a carregar um peso, uma folha ou outra coisa qualquer. É muito interessante descobrir, por exemplo, que a formiga, quando morre no formigueiro, ela exala uma substância que faz com que as outras formigas a retirem do formigueiro e a coloquem do lado de fora, numa ideia de proteção da comunidade. Coisa interessante. Elas ensinam, então, que o importante é o bem comum. O bem de um é o bem de todos. O bem de todos deve ser o bem de um.
Salomão está nos desafiando a aprender com as formigas esse primeiro valor. Não há comunidade de cooperação que se compare à comunidade das formigas. São altamente cooperativas. Meus irmãos, eu quero citar aqui uma ilustração, talvez você já tenha ouvido, até mesmo desse púlpito, que fala a ideia de cooperação. A gente está no desafio de comprar um terreno, que é gigantesco desafio. Mas em havendo cooperação, os maiores desafios são alcançados e até ultrapassados, quando todos cooperam para o bem comum. E há uma história, nos Alpes italianos, existia um pequeno vilarejo que se destacava pelo cultivo de uvas para a produção de vinho. E uma vez por ano havia uma grande festa, um grande festival para comemorar o sucesso da colheita daquela época. E havia uma tradição naquela comunidade onde cada um deveria trazer para aquela festa, cada morador, uma garrafa do seu melhor vinho. Todos então deveriam trazer uma garrafa do seu melhor vinho e depositavam o produto daquela garrafa dentro de um grande barril. Era o seu melhor vinho, ou seja, a ideia era celebrarem todos a sua melhor colheita, com o melhor da sua colheita, com o seu melhor vinho depositado naquele tonel, naquele barril. E assim faziam. Mas houve uma pessoa que pensou assim: eu vou pegar o meu melhor vinho? Não vou fazer isso não. E encheu a garrafa de água. E ele pensou assim: eu vou depositar lá, ninguém nem vai saber que é meu. Todo mundo colocando o seu melhor vinho, ninguém nem vai saber. Eu não vou dar o meu melhor vinho para esse festival, vou guardar para eu vender e transformar isso em dinheiro. E assim ele fez. E havia um momento na festa em que a música cessava, todos ficavam com a expectativa de provarem a melhor produção daquela colheita, do plantio das várias fazendas ali. E foi a primeira pessoa, estendeu a sua taça. O camarada que levou a garrafa com água pensou: ninguém nem vai perceber, ninguém vai notar tantas garrafas do melhor vinho. E quando a primeira pessoa foi ao tonel, abriu a torneira, o que aconteceu? Saiu água. Saiu água. Na verdade, todos pensaram como aquele homem. Por isso, ao invés de sair vinho, saiu água. Todos pensaram: não, a minha parte não é importante. Ninguém vai notar, eu não tenho relevância. Todos pensaram da mesma forma. Meus irmãos, as formigas ensinam a cooperação. Você já viveu alguma situação, provavelmente, em que foi necessário fazer formiguinha? Lembra, já ouviu isso? Por exemplo, descarregar um produto em grande quantidade. Aí faz formiguinha, aquela fila de pessoas, um pega e vai passando para o outro. A ideia da cooperação, ela está inserida em muitas práticas que a gente tem. Ao invés de um pegar um peso sozinho, não vamos distribuir, vamos fazer formiguinha. Um pega, vai passando para o outro, daqui a pouco aquilo que era gigantesco se tornou pequeno, porque houve a cooperação. Então, Salomão está dizendo: vai ter com a formiga. Estão entendendo? Amém? Segunda lição que a gente aprende com as formigas: a formiga ensina a
previdência. Previdência. Diz o texto, no versículo de número 8, no verão prepara o seu pão e na cega ajunta o seu mantimento. O mesmo que é dito no capítulo 30, verso 25. Prepara no verão o suprimento que precisará no inverno. No inverno as formigas raramente trabalham. Elas se preparam para o tempo difícil. Não perdem tempo. Sabe por quê? Porque as operárias, aquelas que saem para colher o alimento, têm vida curta. Vivem de 2 a 3 meses apenas. Depois morrem. Então não podem perder tempo. Muitas vezes elas pegam alimento para ser armazenado que elas mesmas não desfrutarão na sua plenitude, porque vivem de 2 a 3 meses. Mas a cooperação, aliada à previdência, preparar no verão aquilo que vai ser desfrutado no inverno, faz com que as formigas se constituam, sem dúvida alguma, em animais que nos instruem. Isso nos leva a considerar o seguinte: qual é o futuro que nós desejamos? Será que nós pensamos no futuro do ponto de vista material apenas? A maioria das pessoas pensa no futuro na perspectiva material. Querem dar a melhor instrução para o filho, para a filha. Fazem cursos. Entram em concursos. Absolutamente natural, desejável, razoável. Pensar no futuro financeiro estável, porque ninguém vai ter o vigor físico o tempo todo. É natural. Pensar na sua velhice. Alguém disse que na velhice o indivíduo gasta 40% daquilo que ele armazenou em toda a sua vida. É natural. Mas a pergunta que eu quero fazer aqui é a seguinte: será que nós temos considerado o futuro sob o ponto de vista espiritual? Será que ocupa o nosso coração e a nossa mente com a preocupação acerca da eternidade dos nossos filhos? Será que nos incomoda? Sabemos que os nossos queridos, muitos deles não conhecem a Jesus e estão indo para a eternidade sem Cristo. E às vezes, a nossa preocupação com o temporal, com o passageiro, com o transitório, é maior do que a preocupação com a eternidade. Sim ou não? Citei aqui no início da nossa fala a trágica experiência do nosso querido irmão. Foi embora. Será que nós temos essa previdência? No texto, Salomão está dizendo: aprendam com as formigas a olhar o futuro, se preparar para o futuro, não apenas do ponto de vista material, o que é razoável, mas sobretudo e principalmente pensar na eternidade, que pode chegar a qualquer momento. Sim ou não, irmãos? Ah, meus amados, a grande e triste realidade é que muitos perderam a perspectiva de vida futura. Ou seja, não consideram a eternidade como uma realidade, que não tem a ver com idade, não tem a ver com saúde. O indivíduo pode estar bom e morrer, pode estar doente e não morrer. Não tem a ver com idade, pode ser jovem e morrer, pode ser idoso e não morrer, vai morrer mais velho ainda.
Salomão está dizendo: aprenda com as formigas. No verão, prepara o seu pão. E na cega, ajunta o seu mantimento. Terceiro lugar, que aprendemos com as formigas. Aprendemos com as formigas a sua determinação. Salomão, obviamente, estudou as formigas, e nós podemos observar que a formiga é um animal determinado. Tem o seu objetivo, e aquele objetivo, ainda que o caminho seja alterado, ela se mantém firme no seu propósito. Exemplo, você observa lá o açucareiro, que é a predileção das formigas. Você tira aquele açucareiro e põe em outro lugar. O que acontece? Hein? Está em cima da mesa, deu formiga. Você tira e põe em cima da geladeira. O que acontece? Você tira de cima da geladeira e põe em cima do armário. O que acontece? Ela diz assim: ah, está longe demais, não vou não. Tem que subir. Tem muita gente que tem voz de desânimo. Há uma ilustração, obviamente fictícia, de várias formigas que viram um pote de mel, mas era perigoso. Quem caísse no pote de mel, como sempre acontece, a formiga morre. E tinha uma formiguinha que estava subindo para o pote de mel. É ilustração, é lógico, formiga não fala. E as outras formigas diziam: não suba, não suba, você vai morrer, você vai morrer. E a formiguinha foi lá, pegou o mel e voltou e permaneceu viva. Você sabe por quê? Porque aquela formiga era surda. Tem gente que tem a voz do desânimo. Tem uma voz sombria. Ah, não vamos conseguir não, pastor. Esse pastor é doido. Comprar 3 milhões. Gente que tem voz do fracasso. Gente que tem esse tipo de voz na sua vida pessoal é gente que soma derrota, porque não tem a operosidade. Meus irmãos, conta-se que o grande imperador mongol, que dominou parte da Ásia, chamado Gengis Khan, uma história interessante, Gengis Khan, já ouviu falar? Conta-se que uma ocasião, durante uma batalha que lhe era desfavorável, ele escondeu-se num celeiro. E lá naquele celeiro escondido, Gengis Khan observou uma formiga tentar 72 vezes carregar um alimento. E ele via a formiga uma vez, 2 vezes, 50, 60, 72 vezes, aquela formiga tentando carregar o alimento, até que por fim conseguiu. Ele saiu daquele celeiro e disse: eu vou enfrentar essa guerra e vou ser vencedor. Aprendeu com a formiga, a sua determinação. Nada as faz desanimar. Formiga não desanima. Formiga não desanima. Gengis Khan disse uma frase que eu achei interessante. Ele disse assim: se você tem medo, não comece. Mas se começou, não tenha medo. Se tem medo, não comece. Mas se começou, não tenha medo. Se tem medo, não começa. Mas se começou, não tenha medo. Disse isso Gengis Khan. Meus irmãos, formiga não desanima. Ela é determinada. Ela é determinada. A sua capacidade de resiliência, ou seja,
de suportar a adversidade é incomparável. Incomparável. Por isso, Salomão disse: vai ter com a formiga e ser sábio. Quarto e último lugar. Amém, meus irmãos? Quantos estão aqui aprendendo com a formiga? Quarto e último lugar. As formigas, além de nos ensinarem a cooperação, a previdência, a determinação, elas nos ensinam também a operosidade, a capacidade de trabalhar intensamente. Tem uma missão instintiva. É instintivo na formiga. E ela cumpre com muita garra. São incansáveis. Saiba de uma coisa: grandes conquistas exigem grande esforço. Grande esforço. Quero dar uma palavra especialmente aqui para os jovens, que numa cidade de interior como Barra do Piraí, acabam tendo algumas desvantagens no que respeita ao mercado de trabalho. Moço e moça, que isso não lhe seja obstáculo. Dedique-se ao estudo, focado no estudo. Mergulhe no estudo. Absorva. Para que o alvo que você tem de vida seja alcançado, exige esforço. Exige esforço. Essa é a geração da internet. Geração dos meninos e meninas viciados no celular. Querem ter um bom emprego sem um grande esforço. Sinto dizer, daqui a 5 anos, se você não tiver o aprendizado da formiga e investir muito esforço, você estará andando em círculo, não saiu do lugar, com a desvantagem acrescida dos anos. A formiga ensina operosidade. Eu costumo dizer que há 3 chaves capazes de operar uma grande mudança. Primeiro, precisa querer. Segundo, precisa ter atitude. Terceiro, precisa muito esforço. Se o objetivo for pequeno, exigirá um pequeno esforço. Mas se o objetivo for grande, irmão, irmã, querido ouvinte, exigirá um grande esforço. E na trajetória, sem dúvida alguma, as dificuldades se levantarão. Mas o indivíduo que é determinado, que é dedicado, a história de muitas pessoas de sucesso, muitas delas, eu comecei a ler pessoas de sucesso que enfrentaram grandes dificuldades, e eu me deparei com várias figuras mundiais. Steve Jobs, por exemplo, que chegou a ser presidente da Apple, mas a direção da Apple começou a discordar da sua maneira de liderar, e o colocaram apenas como um figurante. Steve Jobs não aceitou, abriu mão da Apple e abriu a Pixar, que se tornou uma potência, porque o camarada era determinado e operoso. E eu quis citar apenas uma figura, cuja história me impressiona. Uma mulher negra, americana. O racismo nos Estados Unidos é mais latente do que no Brasil. No Brasil há racismo, há preconceito, sem dúvida.
menor do que lá, mas existe. Existe. Eu me lembro, um amigo pastor, que foi pastor aqui em Mendes, ele, defensor público, professor universitário, com livros de direito escritos e usados nas universidades, mas um negão com 2 demãos. Foi pastor na igreja em Ipanema, homem de Deus. A sua esposa, uma senhora loira, e ele tinha motorista. Então ele dizia para mim, isso era muito engraçado, porque o meu motorista era loiro, de olhos azuis. E eu sentado atrás com a minha esposa loira, as pessoas olhavam assim, tem alguma coisa errada. Preconceito, existe. Às vezes até na igreja. Já contei aqui. Quando eu ia me casar com a Débora, alguém chegou para ela, para minha sogra, e falou assim, mas você não vê problema de casar com ele que é negro? Negão aqui bonito desse jeito. Existe até na igreja. Mas lá nos Estados Unidos, a coisa é mais forte. Mais forte. A ascensão social de um negro nos Estados Unidos é algo muitas vezes mais difícil do que no Brasil. Mas houve uma mulher que trabalhava numa televisão, foi demitida, logo no início da sua carreira, na década de 80, desacreditada. E ela não se deixou abater pela dificuldade, transformou a dificuldade em desafio, lá na cidade de Baltimore, no estado de Maryland, nos Estados Unidos. E ela se dedicou a trabalhar, mergulhou, focou no trabalho. Poucos anos depois, ela estava dirigindo o seu próprio programa, um talk show. Eu estou me referindo a Oprah Winfrey, que se tornou, meus irmãos, uma das mulheres mais influentes do mundo. Sem contar que, segundo a revista Forbes, o patrimônio dela é de 1 bilhão e 400 milhões de dólares. Mas eu não estou pensando nesse dinheirinho dela, não. Eu estou pensando numa mulher que se dedicou ao trabalho, não se curvou diante das dificuldades. Encerro lendo uma vez mais o texto. Vai ter com a formiga, ó preguiçoso, olha para os seus caminhos e se sabe. Ela não tem superior, não tem chefe, nem superintendente, nem governador. No verão faz a provisão do seu mantimento e ajunta o seu alimento no tempo da ceifa. Vai ter com a formiga, ó preguiçoso. Aprender a cooperação. Aprender o que mais? O quê? A sua previdência, sua determinação, operosidade. Você entendeu? Quantos entenderam? Amém? Vamos ficar em pé. Senhor Deus, querido Pai, muito obrigado pela oportunidade de culto desta manhã, pelas notícias tão felizes que pudemos compartilhar com a igreja, porque a igreja orou e Deus tem operado. Obrigado, Senhor, mais uma vez, porque nesta semana passada pudemos assinar
de forma definitiva a escritura de compra deste imóvel. Livre de impedimento, de restrição. Obrigado, Senhor. Obrigado porque a igreja tem respondido ao desafio. Ainda que no mês próximo passado não tenhamos alcançado plenamente o alvo, mas eu creio, Senhor, que nós vamos reverter isso para a glória do Teu nome. Aprendemos com as formigas a sua cooperação. Aprendemos com as formigas a sua previdência. Aprendemos com a formiga a sua determinação. Aprendemos com as formigas a sua operosidade, seu esforço, seu trabalho. Não há uma formiga que fique em descanso, porque instintivamente está dentro delas a ideia de que o sucesso depende do esforço de todos. Que esses ensinamentos fiquem gravados no nosso coração. Uma vez mais, conforta as famílias enlutadas, notadamente a nossa irmã Clarice. Leva-nos em paz, e que o amor de Deus, o nosso Pai, que a graça salvadora de Jesus Cristo, e que a doce consolação do Espírito Santo conosco sejam, com todo o povo de Deus, pela face da terra espalhado, desde agora e para todo sempre. Amém. Deus abençoe, vão em paz, uma boa tarde e até a noite, querendo Deus. princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus. O Verbo estava com Deus. Tudo o que foi feito se fez por Ele. Nada poderia ser feito sem Ele. Nele estava a vida, e a vida, a luz dos homens, e essa luz iluminou nas trevas. Tudo o que foi feito